Hoje vamos fazer uma continuação da nossa série de mensagens Combatendo o Bom Combate. Começamos ela domingo retrasado e refletimos um pouquinho sobre por que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele chama o combate do cristão de bom. Então percebemos que quando Paulo chama o combate de bom, é porque ele tem claramente na cabeça dele por que ele está combatendo. Qual é a recompensa deste combate e por quem ele está combatendo. Uma vez que entendemos esta construção que Paulo traz em sua vida e suas escrituras, nós podemos agora refletir um pouquinho sobre o combate. O que é o combate cristão? O que é esse bom combate que nós somos convidados biblicamente a vivê-lo diariamente? Para isso eu quero pedir licença para os irmãos em sair das cartas pastorais, que são cartas que Paulo escreveu para alguém que está indo à frente de um ministério, e usar uma carta feita para a igreja, como nós, o corpo de Cristo. De uma forma um pouco mais contundente, poderemos entender o que é o combate na vida de cada cristão. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 13. É um texto muito conhecido, muito usado, muito cantado, e temos então a facilidade de provavelmente tê-los em nossas mentes. Diz assim a palavra de Deus, com toda reverência, mas ainda sentados leiamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, que a Tua palavra possa realmente nortear, permear todas as nossas vidas, ações, pensamentos e palavras, Deus. Que o combate que o Senhor nos convida possa fazer parte não só da nossa consciência, mas parte do nosso dia a dia. E que a Tua palavra seja o instrumento que nós usamos para entendê-lo e vivê-lo da melhor forma possível. Pai, muitos de nós estamos combatendo incansavelmente, mas talvez estejamos cansados agora. Muitos de nós estamos lutando há muito tempo e talvez estamos exaustos. Então, a minha oração é que o Senhor renove as nossas forças. Reacampe, ó Deus, as nossas energias para que possamos continuar combatendo o bom combate para a glória do nosso Deus. E é em nome de Jesus que pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações essa noite e que todos nós possamos sair daqui motivados e energizados pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que oramos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Amém. Então temos aqui um texto quase que único para falar de combate. Paulo está aqui nos chamando a uma reflexão que todos nós precisamos pensar. Será que eu tenho combatido da forma correta? Será que eu tenho enfrentado as minhas lutas, os meus desafios, da forma como a palavra de Deus me convida a fazer e a viver? Por isso eu quero chamar a atenção dos irmãos para 4 pontos nessa mensagem que vão jogar luz àquilo que pensamos e acreditamos. Primeiro ponto que joga luz à nossa forma de olhar para o combate, eu preciso te convidar a olhar mais uma vez o versículo 10.
Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de combate é que a raiz disso nunca é nas nossas capacidades, nunca é nas nossas forças, nunca é nas nossas faculdades, na nossa capacidade de decidir, ou de fazer, ou de alcançar. Nunca é. E isso não é só Paulo que está dizendo, quando ele afirma, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz, por exemplo, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura que é de Deus. Não só como ele diz no versículo 19, quando ele fala assim, irmãos, orem por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, o falar a palavra de Deus com intrepidez. Não só nesses momentos, mas em toda a Bíblia. Por exemplo, se formos lá em Salmo 127, leremos uma coisa extraordinária, que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edifica. Se o Senhor não vigiar, não proteger a cidade, em vão vigia o sentinela. Já parou para perceber isso? Já parou para perceber em Jesus, falando em João 15, versículo 5, que Ele é a videira e nós somos os ramos, e que se nós permanecermos nele e Ele em nós, então daremos fruto, porque sem Ele, como Ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando a gente começa a olhar a história do povo de Deus, vamos percebendo que Deus vai construindo isso no seu povo, desde lá de trás, desde lá do Êxodo. Qual foi a força que o povo de Israel fez para sair do Êxodo, sair do Egito, viver o Êxodo? Nenhuma. Eles não pegaram numa faca, num canivete. Deus foi lá e tirou o povo do Egito com a sua mão poderosa, como diz o texto. E sabe o que acontece? Se a gente for lá em Números 13, vamos perceber um negócio muito frustrante para Deus. Israel manda os seus espias para conhecer a terra que Deus prometeu dar para ele, a terra que emana leite e mel, que o que planta colhe. E os espias vão e voltam, e eles voltam com qual notícia? A terra é boa. A terra realmente emana dela leite e mel. O que você planta, você colhe. O negócio é bom demais, só que tem um problema, a gente não vai. A gente não vai por quê? Porque eles são muito mais poderosos do que nós. E essa atitude do povo foi a atitude decisiva que fez Deus decidiu fazer o povo andar 40 anos no deserto, porque ele se recusava a deixar o povo que não acreditava que Deus poderia fazer, entrar na terra que ele tinha prometido. Percebe que Deus vai construindo no coração e mente dos judeus, do povo de Deus, essa ideia, confia no Senhor, porque o Senhor faz. Não são as suas forças, não são os seus arcos, as suas espadas, a sua capacidade bélica de fazer, sou eu que faço. É isso que Deus estava ensinando para aquele povo. Mas o povo se recusou a acreditar nesse negócio. Então, quando a gente vai percebendo Paulo chamando a atenção da igreja de Éfeso a confiar, a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nós precisamos entender de pronto, irmãos, que Deus nos convida a combater os nossos combates a partir das forças deles e não das nossas. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto na sua primeira carta, capítulo 2. Deixa eu ler para os irmãos. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, não o fiz com palavras persuasivas. Olha que interessante. De linguagens ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que ele resolveu nada saber? E foi em fraqueza e temor, em grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do que, irmãos? Poder. Poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Quem era esse homem que estava falando isso? Um pescador como Pedro? Um iletrado? Não, irmãos. Um grande erudito. Um homem que estudou aos pés dos maiores pensadores da época, Gamaliel. Um homem que era tão capaz no seu intelecto, que discutia com os filósofos epicureus em Atenas, como diz Atos 17. Um homem que era muito capaz, mas ele decidiu nada saber. Ele decidiu não usar de persuasão, de não usar de capacidade humana, para que a fé das pessoas não fosse baseada no que o homem pode fazer, mas a fé das pessoas fosse baseada no poder de Deus e no do Espírito. Então a gente percebe, queridos, que o Evangelho, ele sempre nos convida a batalhar, sim, mas a batalhar não com as nossas ferramentas, não com as nossas forças, não com as nossas armas, mas com a armadura que é de Deus, com os mecanismos de Deus. E por que isso é tão importante? Porque se nós trabalharmos com as nossas ferramentas, com as nossas capacidades, nós nos limitamos a quase nada, que é o que nós podemos fazer. Covid-19 está aqui para provar isso. Não está não? O que o homem pôde fazer contra o Covid? O que toda a ciência do século 21 foi capaz de fazer contra a Covid, irmãos? Estamos há 1 ano apanhando. Nós entramos na Terceira Guerra Mundial, estamos apanhando, estamos perdendo e ninguém percebeu isso. É muito gritante o que o texto nos convida, principalmente a nós que somos cristãos, que estamos combatendo o bom combate. Nós que estamos sendo convidados a nos fortalecermos, não no que a ciência diz, não no que os políticos dizem, não o que a esquerda diz ou o que o Bolsonaro diz. Nós somos convidados a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e nada mais, nada mais. Por isso, e isso de uma forma muito clara, vemos, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 52, quando as pessoas chegam, os guardas chegam para prender Jesus no Getsemane, Pedro lança a mão da espada e decepa a orelha de um dos guardas. Jesus fala essas palavras para Pedro: embainha a espada, porque quem lança a mão da espada vive e perece a partir dela. Quem lança a mão da espada vive dela e vai morrer por ela. Vocês não são assim. Uma crítica que nós precisamos fazer a nós mesmos, tá, irmãos? Será que nós, como cristãos, estamos lançando mão da espada e nos recusando a embainhá-las de novo? Estamos dizendo, não, vamos fazer a partir das nossas forças. Não, eles não podem fazer isso, eles não vão fazer aquilo. O procurador, se não me engano, geral da República, na questão do Supremo Tribunal Federal, falou uma coisa que me chamou muita atenção. O cristão está sempre pronto a morrer e nunca a matar. Será que isso é uma realidade para nós hoje? Podemos afirmar com segurança que a igreja de Jesus do Brasil é um povo que está pronto a morrer e nunca pronto a matar? Entre nas suas redes sociais, diga fora Bolsonaro para ver o que acontece. Entre nas suas redes sociais, diga Lula ladrão, vê o que acontece. Você vai ver muitos cristãos prontos para matar, de ambos os lados, tá? Não, irmãos, que nós venhamos a nos recusar a isso. Nós não somos chamados a uma guerra de espadas humanas. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, que as nossas armas não são carnais. Não são. Nós não usamos da violência, nem moral, nem falada, nem física. Historicamente nós somos o povo que sofre, e por isso vamos entrar no próximo capítulo, no próximo tema da mensagem.
A batalha do cristão é feita pela resistência e não pelo ataque. Observe o versículo 11 e o 13. Olha o que diz. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que vocês fiquem firmes. Olha o que diz o 13. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, 12, não, 13, verdade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ficar firme, resistir. Continua. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele vai convidar o cristão a se armar das armaduras de Deus. E qual é a armadura? É o capacete, é a couraça, é o escudo, é a bota. E depois a espada. Parece que nós estamos querendo, em vez de seguir o conselho bíblico de nos armarmos para estar firmes diante de uma batalha, estamos fazendo como os gladiadores antigos, nos despindo das nossas armaduras para ficar mais leve, para poder atacar melhor. E o convite do cristão não é seja um bom combatente, é seja um combatente resistente. Porque se a gente for olhar para o que Jesus nos convida a pensar, ele vai dizer lá em Mateus 7, o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Eu vou te dizer como que ele é. Ele é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Sopra os ventos, descem as chuvas, levantam os rios e dão com ímpeto contra a casa. E o que acontece com a casa, irmãos? Ela resiste, ela fica em pé, ela não é dissolvida pelos ataques, ela não é agredida, ela não é destruída. É isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta. Nós somos atacados, mas não destruídos, estamos aflitos, mas não abandonados, somos todos os dias entregues à morte, mas nunca estamos desamparados. E isso tudo para que o morrer de Cristo habite em nós, para que a vida de Jesus viva através de nós. O Evangelho te convida a um combate, não de ataque, mas um combate de resistência, de resiliência, de você conseguir aguentar o que as pessoas deste mundo que não têm essa armadura de Deus, não conseguem aguentar. Essa é a realidade do Evangelho. Nós somos convidados a seguir os passos do nosso Senhor Jesus, que foi mudo para o matadouro. Mudo. Mas acontece alguma coisa com o nosso povo, que nós temos nos recusado a aprender a resistência. E esquecemos, irmãos, que a resistência, ela faz parte da vida cristã. Faz parte da vida. Qual é mais importante? Quanto que você gasta no seu casamento, ou quanto tempo, ou como termina o seu casamento? É mais fácil casar ou é mais fácil manter o casamento, irmãos? Casar é a coisa mais fácil do mundo. Bom, depende de como que você quer casar, né? Mas se é casado, o papel é fácil. Você vai lá, a mulher nem olha na sua cara, manda você assinar um negócio, você está casado. Mantém esse negócio aí sim. E aí vamos parar para pensar. Tudo que é para manter demanda muito mais energia, muito mais força, muito mais desempenho. Você é convidado a manter. Olha o que Jesus fala à igreja de Sardes, em Apocalipse 2, versículo 26, se eu não me engano. Aqueles que forem fiéis até a morte, aqueles que forem fiéis até o fim, receberão, vencerão. Por isso o combate, ele precisa ser combatido, meu irmão e minha irmã, do molde correto. Nós temos que nos despir dessa ideia em defesa do Evangelho, agredir, e em defesa do Evangelho ser agredido, se abrir a isso, porque o Evangelho nunca vai te convidar a agredir.
Nunca. Se é o evangelho ao qual Paulo prega, pelo menos não é isso. Terceiro ponto da nossa mensagem é muito importante. Vai lá no seu versículo 12 agora. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Isso eu queria chamar muita atenção de vocês. Atentem para esse texto. Sabe o que Paulo está dizendo? É um princípio básico de qualquer caminhada. Identifique quem é realmente o seu inimigo. Tem gente que caminha na igreja há muitos anos e acha que o inimigo dele é o vizinho que não é crente. É o vizinho que é da macumba. Ele acha que o inimigo dele é ele. Tem gente que acha, alguns, que o inimigo dele é a esposa. E tem esposa que acha que o inimigo dela é o marido. Tem gente que acredita que o inimigo dele é o Supremo Tribunal Federal. E deixa eu falar uma coisa muito importante, que não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Esses não são seus inimigos. Você está investindo as suas energias na luta errada, com a pessoa errada. Você já viu aquela brincadeira que um amiguinho vem, dá um tapa na orelha do um, aí finge que não é com ele, aí ele olha para trás, tem um amigo atrás dele. Aí o cara que deu o tapa está rindo. Daqui a pouquinho ele vai dar outro tapa no amigo e finge que não é com ele, e o amigo olha para trás, olha de novo para o amigo que está atrás dele, olha sério para ele, tipo, ó, na próxima vai ver. O amiguinho vai lá dar um outro tapa na orelha dele, vira, e aí o cara que ganhou os 3 tapas vira para trás, dá um tapa forte na cara do outro amigo que não fez nada. Muita gente está sendo esse personagem aí. Está apanhando e não sabe de quem está apanhando. Vou melhorar essa frase. Está apanhando e não sabe do que está apanhando. Nós cristãos desfocamos as nossas miras. E Paulo está chamando a atenção aqui dos Efésios, sabe por quê? Porque se Paulo não consegue entender isso com clareza, ele vai achar que o povo de Listra, que o apedrejou em Atos 13, é o problema. Ele vai achar que os filósofos epicureus de Atos 17 são o problema, porque chamaram ele de tagarela. Ele vai achar que os romanos que o fustigaram com vara em Filipos, em Atos 16, são um problema. E ele não reconhece eles como um problema. Ele entende que a luta dele não é contra o sangue e a carne, é contra um outro ser que milita, que age, que atua de uma forma poderosa, incessante, infalível contra o ser humano. Então, todas as vezes que você receber uma frase atravessada da sua esposa, não chama ela de demoniada não, tá, irmão? Vai dar errado. Mas sabe que não necessariamente isso é o problema. Quando seu marido botar o raio daquela toalha molhada, que não sei por que a gente faz esse negócio de cima da cama, não ache que a culpa é da dislexia do seu marido não, tá, Jéssica? Estou em tom de brincadeira, mas a verdade, o que estou sendo dito é sério. Nós precisamos reconhecer os nossos inimigos. E os nossos inimigos não são quem nós achamos que é. Para de bater na pessoa que está atrás. E começa a observar quem está te dando tapa. Isso é uma verdade, não só bíblica, mas da vida. Quantos de nós não brigamos porque outras pessoas nos estressaram? Não esqueço uma vez, um tio meu, que ninguém conhece, que eu posso falar, ele andava armado, mesmo sem posse de arma, há mais de 20 anos atrás. E ele era um cara, hoje, bom, eu conheço ele como um cara muito tranquilo, né? E eu não consigo nem imaginar essa cena, mas ele fala que é verdade. Então, ele estava armado no carro dele, e alguém fez uma besteira lá no trânsito, ele discutiu com a pessoa, ele tirou a arma e apontou para a pessoa. O cara olhou para ele e falou assim: não é para mim que você quer apontar essa arma. Você pode até me matar, mas não é para mim que você quer tirar essa arma. Você está querendo matar outra pessoa, não sou eu, porque eu não fiz nada para merecer você me matar.
E aí ele tomou um choque com aquela frase, guardou a arma, deu fim na arma e nunca mais andou armado, porque ele viu que ele não tinha capacidade psicológica para andar armado. Infelizmente, nós estamos matando pessoas em nossas mentes por coisas que elas não fizeram. Ou às vezes até fizeram, mas estão sendo instrumentos de um outro ser. Como diz o versículo 12, forças espirituais do mal. Não do bem, do mal. São muito organizados, muito capazes, muito efetivos. Eles não tiram férias, não tiram hora extra. Eles estão trabalhando o tempo todo para fazer uma única frase: roubar, matar e destruir. E destruir quem? Você e eu, meu irmão. Ou seja, qual é o maior problema desse ponto? Eles sabem bem quem são os seus inimigos, e muitas vezes nós não sabemos. Isso é um problema sério da igreja cristã do século 21. Identifique os verdadeiros inimigos da sua vida. Identifique aqueles que realmente querem o teu mal, estão tramando e agindo para te destruir todos os dias da sua vida. Jesus sabia bem quem eram os seus inimigos. Jesus sabia bem quem eram os seus inimigos. Os discípulos de Jesus, depois da descida do Espírito, sabiam bem quem eram os seus inimigos. Olha João em Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Porque o imperador me colocou aqui? Não. Porque o endemoniado lá me botou? Não. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Percebe como eles conseguem fazer a leitura correta de quem eles estão enfrentando? Do porquê eles estão vivendo o que estão vivendo? Por que o combate é bom? Porque eles entenderam quem é o inimigo. De quem é a luta? Contra quem é a luta? Então, meu irmão e minha irmã, abaixe sua espada. Abaixe sua espada humana contra as pessoas. Abaixe as suas palavras maldosas contra o sangue e a carne. Guarde os seus dedos afiados em escrever contra alguém que pensa diferente de você, ou age diferente de você, ou prega uma coisa diferente de você, porque não é esse o seu inimigo. O nosso inimigo, vou citar uma frase da Tropa de Elite, não vou citar não, vou corrigir, né? Não é agora, é outro. O nosso inimigo sempre foi outro. Sempre foi. Nós que talvez não tenhamos visto o texto da forma correta. E por último, irmãos, eu quero convidar vocês a ouvir do apóstolo Paulo a ferramenta que ele vai usar para trabalhar isso. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Irmãos, a oração é a ferramenta usada para o bom combate. Ela é um instrumento tão eficaz que Jesus vai dizer assim, ore pelos seus inimigos, para que vocês se tornem filhos de Deus. Agora a gente vê o caos que nós estamos vivendo. Nós não estamos orando nem pelos nossos amigos, quanto mais pelos nossos inimigos.
Tem um filme chamado Quarto de Guerra, que faz uma pontuação muito interessante, que quando a moça que está tendo problema conjugal vai falar com a sua discipuladora que ela não aguenta mais caminhar com o seu marido, ela fala assim: para de falar mal do seu marido, ora por ele. Toda vez que a gente vai se encontrar, você está aqui com uma lista de defeitos do seu marido, ora pelos defeitos do seu marido, você vai ver mudanças. E acho interessante, porque é uma coisa que a gente faz muito pouco. Nós oramos muito pouco pelos defeitos que nós enxergamos nos outros. Nós oramos muito pouco, muito provavelmente porque o primeiro ponto da mensagem está mal elaborado nos nossos corações, pelo ministério dos outros. Você está vendo o que Paulo está fazendo aqui? Paulo é um estrategista. Ele está falando assim: ó, irmãos, orem pelos santos, mas orem por mim. Ore por mim. E você vai ver Paulo falar isso em quase todas as suas cartas. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Orem por mim para que eu tenha coragem de pregar a palavra. Ore por mim para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Ore por mim para que com intrepidez eu anuncie a palavra. Orem por mim. Você acha que Paulo fala isso para quase todas as igrejas? Por quê, irmãos? Porque está pulsando na cabeça dele essa compreensão: eu preciso militar com as armas de Deus e não com as minhas. Sabe como Paulo entendeu isso? Em uma experiência extraordinária que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Ele vai dizer que ele foi levado ao terceiro céu, e lá no terceiro céu foi dito a ele palavras que ele não poderia nem dizer aos homens, de tão profundas que eram. E então foi colocado nele um espinho na carne para que ele não se tornasse arrogante, soberbo, prepotente, devido à grandeza das palavras que foram dadas a ele. E ele diz que ele rogou 3 vezes ao Senhor para que esse espinho na carne fosse tirado dele. Sabe qual é a palavra que o Senhor respondeu a Paulo, o grande apóstolo? Paulo, eu sei que te incomoda muito os seus limites. Eu estou, criando aqui, tentando transmitir para os irmãos de uma forma mais simples. Eu sei que é muito difícil para você lidar com os seus limites. Mas o que me faz agir de uma forma mais poderosa não são suas virtudes, são os seus limites. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa não na sua grandeza, não na sua erudição, não na sua grande compreensão da vida. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. E aí Paulo rasga as vestes, metaforicamente falando, na humilhação, dizendo: e por isso eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque assim o evangelho ele vai mais longe, porque não é pela força, pela minha capacidade, mas é pelo poder de Deus que o evangelho alcança quem alcançou. E tudo isso Paulo nos joga a viver assim a partir da oração. E aí eu queria fazer a pergunta que um grande homem de Deus fazia para todo mundo que ele conhecia. Assim que ele conhecia, ele fazia essa pergunta: como tem sido o seu momento de oração? Como tem sido o seu tempo com Deus? Você tem se rasgado como Jesus, em Lucas 22, orando a ponto de suar sangue? Como diz Hebreus, em oração, lágrimas e agonia, Jesus esteve entre nós. Será que estamos orando e desfrutando dessas armaduras, dessa armadura de Deus, para nos preparar para o bom combate que viveremos no dia a dia? Como é que você começa o seu dia? Com as suas armas ou com as armas de Deus? Como é que você mantém o seu dia? A oração é o caminho. Deram um mapa para a gente. Vamos melhorar, deram um GPS para a gente. Deram um Waze para a gente.
para que nós possamos enfrentar as lutas do dia a dia. Ou seja, nos falaram quem são os nossos inimigos, nos falaram quais as ferramentas deveríamos usar e nos falamos como usar. Agora é só usar, que é a parte mais difícil. É acordar e orar. É ler a Bíblia, é buscar na palavra de Deus as respostas das suas crises do dia a dia, das angústias da sua alma, porque são suas, não são minhas. Quais são as suas angústias? Aonde que a armadura ainda não está pegando? Por isso, orações e súplicas. Orem uns pelos outros. Dediquem-se em oração. Quando vocês forem orar, é o que Jesus está dizendo, não é se vocês forem orar, quando forem orar. Tranque a sua porta. O relacionamento com Deus é o único caminho para a compreensão das nossas batalhas, irmãos. Não tem como fugir disso. Se fugirmos disso, fugiremos da batalha. Então, o apelo final é: entregue-se a essa batalha que é sua, é minha, é do povo de Deus, e entregue-se da forma certa, com o empenho certo, com os propósitos certos, porque essa luta, meus irmãos, ela explica muita coisa no nosso dia a dia. Ela responde muitas perguntas do nosso dia a dia. E ela tranquiliza os nossos corações em momentos muito difíceis.